O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Dá um salve desde lá de trás, gente. O Esquadrão da Morte que matou muito. Aos mortos do Esquadrão da Morte. Presente, gente. Hoje. A morte da favela naval. Quero falar também das mortes lá do Rio, que a gente tem memória, do Vidigal. As mães de Acari. As mães, é tanta gente, do Borel. Vai me lembrando, é muita gente. Vai lembrando eu, que é muita coisa. Carandiru. A fala de Dona Zilda Maria de Paula, que você acaba de escutar, foi gravada em pleno Jardim Munhoz Júnior Mutinga, na divisa entre Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, na tarde fria de 16 de agosto de 2025. Fazia um solzinho, é verdade, mas o auge do inverno já trazia àquela hora os ventos gelados ao ato em memória dos 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Ficava a cargo dos corações aquecer os presentes, tarefa cumprida com sucesso. O som ambiente e toda a infraestrutura audiovisual foi do coletivo Fabcine, que já faz alguns anos apoia os atos da Associação 13 de Agosto. No último episódio, vimos como foi o processo de exumação dos corpos de 7 das vítimas da chacina. Entre elas, o de Fernando Luiz de Paula, filho de Dona Zilda, e como isso, apesar de doloroso, teve uma importância para a luta muito maior do que todo o aparato de justiça que não entregou as respostas que elas esperavam. E mesmo que as entregasse, nada garante que traria um pouco de paz aos seus espíritos. Então, a gente vindo de lá de trás, o Esquadrão da Morte matou muita gente na Brasilândia. Eu fui criada lá. Eu tive parentes mortos, entendeu? O Esquadrão começou lá na Brasilândia, com o finado Cabo Verde, Bugio. Eu conheci o irmão do Cabo Verde, o Cabinho, uma tia minha criava ele. Eu conheci o filho do Cabo Verde, o Pretinha e Dinho Tadeu. O Pretinha falou assim: eu vou dar muito trabalho para a polícia. Mataram meu pai covardemente. Eu não estou defendendo aqui, sabe? E também eu não acho certo, se o cara tá fazendo alguma coisa errada, chegarem e atirarem. Não sei se vocês viram, mataram até cachorro ontem aí. Então é isso. Então tem o Thiago, meu sobrinho, que já foi arquivado, gente, o ano passado. A menina tem vídeo e tudo, foi arquivado. Então vamos começar assim, o Thiago, pro Amauri, infelizmente, né? E se a exumação documentada no último episódio iniciou um processo de fechamento de ciclo para o luto e a luta dessas mães, o presente episódio encerra o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, mostrando um pouco do evento que em teoria concluiu esse fim de ciclo, o protesto de 10 anos, realizado em 16 de agosto de 2025. Também trazemos algumas reflexões pertinentes, à luz da chacina, sobre a última década vivida no Brasil. Da Lava Jato ao processo contra a intentona golpista de Bolsonaro, o que resta ao andar de baixo? E eu quero também falar assim, que todo mundo, esses caras idiotas, querem ditadura. Eles não sabem que é ditadura, nós sofremos a ditadura. Sabe? Porque nós somos pretos, favelados. Os meninos daqui, tem muita gente. Os moleques, eles não estavam roubando, não estavam... Era uma quinta-feira, estava chegando serviço. Eu tenho uma mãe aqui, ó, a Cida. A filha dela morreu com a farda do serviço. Isso é covardia.
E fora outras coisas que a gente nem pode falar. Esse é o episódio final do podcast O Luta e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, uma produção da Central 3, da Ponte Jornalismo e do Lazintec, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da Unifesp Osasco e da Associação 13 de Agosto, de Mães e Familiares das Vítimas da Chacina. Eu sou o Gil Luiz Mendes, jornalista, repórter da Ponte Jornalismo, apresentador da Central 3 e apresentador de O Luto e a Luta. E eu sou Rafael Sanz, jornalista ligado ao Lazintec Unifesp, roteirista e apresentador de O Luto e a Luta. Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao nosso episódio final. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e fazer um apelo. Precisamos defender a paz, o direito de viver em paz. Para isso, precisamos ir à raiz dos problemas, como, por exemplo, aqueles que alimentam a lógica violenta que produz chacinas, como a de Osasco e Barueri. Bora pro episódio e, deixa avisar antes de começar, de fato, o nosso podcast narra cenas de violência, covardia e dor continuada. Então a gente recomenda que você não ouça, caso esse tema vá te gerar algum tipo de gatilho. E assim se passaram 10 anos. Em 2015, nos inícios de um processo ainda em curso de grandes mudanças institucionais no Brasil, a região metropolitana de São Paulo foi palco do que ainda hoje é a maior chacina do estado em toda a sua história. Os números variam entre notícias de jornais e portais da internet, inquéritos policiais e processos penais, mas o que sabemos é que, entre os dias 8 e 13 de agosto de 2015, ao menos 29 pessoas foram alvejadas por tiro de pistola de forma mais ou menos aleatória nas cidades de Carapicuíba, Osasco e Barueri. As notícias registraram que um grupo encapuzado, formado por mais de uma dezena de policiais, espalhou o terror em resposta vingativa à morte de 2 colegas. Primeiro um PM, morto num posto de gasolina enquanto fazia bico, e depois um guarda civil municipal de Barueri, morto num mercadinho onde também fazia um bico de segurança. No centro desse evento macabro estão as execuções do dia 13 de agosto, quando homens encapuzados entraram no bar do Juvenal, localizado ao final da Avenida Diretriz, na exata fronteira administrativa entre Barueri e Osasco, e atiraram contra as pessoas que lá estavam, matando 8 e ferindo 2 delas. Ao longo do podcast O Luto e a Luta, mostramos o que aconteceu desde então. O que importa aqui, a essa altura, é uma outra face que esse caso nos revela 10 anos depois, como nos conta Acácio Augusto, cientista político, pesquisador e coordenador do Lazintec. Há uma coincidência nesse caso entre o que o Brasil passou nos últimos 10 anos, a chacina em 2015, pensa, agosto de 2015 é bastante significativo, e completa 10 anos agora em 2025, que é como uma situação muito que a princípio parece excepcional e localizada, ela revela sobre como é organizada a democracia no Brasil, Ocorre uma chacina completamente aleatória no sentido assim, a gente já tinha tido outras chacinas, sei lá, de 2012, por exemplo, que supostamente desmantelou um tribunal do PCC. De uma maneira ou de outra, eles conseguem vender uma narrativa, porque efetivamente existiam essas relações, que, por exemplo, todas as pessoas que foram mortas nesse momento tinham ligação com o crime ou tinham passagem pela polícia. O que não era o caso da maioria das pessoas envolvidas na chacina de Osasco. Isso demanda um julgamento, isso demanda uma investigação, e aí se projeta a gente em torno disso, e 10 anos depois a gente chega com o secretário de Segurança Pública da época como o ministro mais famoso do STF, com um simples capitão do batalhão de Osasco ali de Quintaúna, hoje secretário de Segurança Pública, com o governador da época vice-presidente do Brasil. Acácio quer dizer que justamente nesta década que passou, o país tem se debatido em arranjos e desarranjos institucionais, passando por ferrenhas disputas nas altas rodas, com golpes e contragolpes, disputas de narrativas, heróis e vilões, políticos amados e odiados, juízes salvadores e perseguidores, policiais e militares alçados à condição de celebridades.
há uma ânsia de busca por segurança institucional, jurídica, pessoal, física, pública, etc, etc, etc. Tudo isso é enquadrado no discurso internacional mais amplo, como projetam Acácio e o Lazitec, sobre uma crise global das democracias ocidentais modernas, disputas sobre os sentidos e o conteúdo dos direitos humanos e a busca por estabilidade institucional, econômica, política e social. No entanto, quando se desce ao cotidiano de casos como esse, chegamos à conclusão de que, na verdade, a democracia no Brasil pode ser revelada inteira no caso da chacina de Osasco e Barueri em 2015. Uma democracia que, no Lazitec, convencionamos chamar de securitária, pois se assenta na busca por segurança em suas várias dimensões contemporâneas, inclusive na produção de uma sensação de segurança, seja lá o que se entenda por essa estranha expressão. Há um contraste muito claro entre as altas rodas, onde, mesmo que elas se oponham entre elas, né? Bom, exemplo máximo, né? Em 2015, o Alckmin, governador do estado de São Paulo, era um grande opositor do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje eles estão juntos, em disputa com outro setor dessa alta roda. Tudo isso acontece, tudo isso é vendido como muito importante, decisivo, vai acabar com a democracia, há maior ou menor interferência no judiciário, né? Você vê, em 2015, um outro juiz era herói do Brasil, né? Não era um juiz da Suprema Corte, era um juiz de segunda instância, Sérgio Moro, e à época também se falava que o judiciário estava interferindo nos processos democráticos do Brasil. Hoje mudou de lado. Então, as altas rodas, elas têm as trocas e os ajustes entre elas. Só que para quem está embaixo, o que sobra é isso, é sangue, é morte, e os mandatários dessas altas rodas, que se personificam nas figuras dos policiais, mas não só dos policiais, sicários de todo tipo, integrante de facção criminosa, milícia, o que for, eles dão conta de fazer esse serviço. Mas por que pensar nesses 10 anos como a marca de um evento que revela a verdade da nossa democracia atual? Podemos citar, por exemplo, todas essas curiosas relações que se revelam entre a chacina de Osasco e Barueri e a história recente do país. A começar pelas balas, pois a munição utilizada pelos policiais nas execuções em 2015 saíram do mesmo lote de provisão para armas de calibre 9mm que foi desviada em 2006 da Polícia Federal de Brasília e reapareceram em 2018 como as balas que executaram a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ou o atual ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, grande figura de repercussão internacional hoje, após encabeçar o julgamento de Jair Bolsonaro e seus generais pela intentona golpista e recebendo sanções via lei Magnitsky de Donald Trump. À época, ele era o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. O governador do estado, em 2015, era Geraldo Alckmin, na época no PSDB. Hoje, vice-presidente do Brasil pelo PSB e figura de proa dos interesses dos capitalistas brasileiros no mundo. Já Guilherme Derrite, atualmente deputado federal pelo Progressistas, ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo quando o podcast era elaborado. À época da chacina, ele estava lotado na 3ª Companhia do 14º Batalhão da PM de São Paulo, situado no bairro de Quitaúna, em Osasco, próximo ao quartel onde Fernando Luiz de Paula, filho de Dona Zilda, serviu o exército. Derrite fez carreira como youtuber policial, virou deputado com discurso de matador e, no final de 2023, inaugurou uma nova sede daquele batalhão, entregando medalha para o prefeito da cidade. E as altas rodas andam em círculo, enquanto o sangue escorre pelas ruas. Daqui a pouco são 10 anos também da morte da Marielle. Eu lembro que à época eu dizia, o mais importante desse caso se fala pouco, que é, se um sujeito consegue executar uma pessoa num carro em movimento, de dentro de outro carro, com uma arma de alto calibre, esse sujeito não é um Zé Mané que descolou um revólver. É uma pessoa altamente treinada. Se é uma pessoa altamente treinada, quem treinou essa pessoa? As próprias forças de segurança. Então acho que é outra coisa que eu também acho importante na chacina de Osasco e Barueri, que é, costuma-se ler esses atos como atos de brutalidade, de selvageria, de barbaridade. E no fundo, eles são a fina flor da civilização, a fina flor da democracia. Que é, se você
vive numa sociedade que se organiza para criar destacamentos armados, profissionalizados, a mando das elites para a manutenção da ordem, eles vão usar isso. Né? É como o ato falho do ex-presidente, que em algum momento foi questionado sobre qual era a especialidade dele, e ele disse que a especialidade dele era matar, porque ele é militar. A especialidade do policial e do militar é matar. Ele vai acabar exercendo essa especialidade. É a mesma coisa, sei lá, para as pessoas que andam armadas. Né? Se diz, eu tenho isso aqui só de proteção, tal. Uma ferramenta uma hora vai ter que ser usada. Em 2017, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada passou a produzir, junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, que compila dados da violência letal do Brasil a partir de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Na época da criação do Atlas, o dado que chamou a atenção no relatório foi o aumento em 10% na taxa de homicídios no país entre 2005 e 2015, chegando a quase 60 mil mortes por ano. O lugar comum é comparar esse dado a números de guerra, mas, numa década marcada pelo que ficou conhecido como Guerra ao Terror, após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o comparativo que chamou a atenção da imprensa foi que todos os atentados terroristas do mundo nos 5 primeiros meses de 2017 não superam o número de homicídios registrados no Brasil em 3 semanas de 2015. A imprensa registrava que, de acordo com o levantamento da As History Maps e da Peace Tech Lab, 3.314 pessoas morreram no mundo em 498 ataques terroristas naquele período de 2017. Do outro lado, segundo registros do SIM, cerca de 3,4 mil pessoas foram assassinadas no Brasil a cada 3 semanas em 2015. Também em 2017, já no primeiro dia, 56 pessoas foram brutalmente executadas no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Um motim da PM do Espírito Santo, às vésperas do Carnaval, deixou um rastro de mais de 200 execuções em cerca de uma semana. Um caso até hoje pouco lembrado no Brasil, em que se destacou inclusive a estratégia de difundir o pânico através de aplicativos de mensagens instantâneas, bem como motivações eminentemente político-eleitorais do motim, com a participação direta de familiares de policiais e parlamentares que faziam parte da polícia. Hoje, por meio do Atlas da Violência, se comemora a redução dessas taxas anuais de homicídios que, em 2018, chegou a quase 60 mil pessoas executadas, apontando uma tendência de queda ao diminuir para 45.503 em 2019. O Atlas de 2025 registra 35.365 execuções em 2024, frente a 37.754 em 2023. O destaque de aumento para este ano de reduções fica justamente para os assassinatos cometidos por policiais militares. E a despeito do que se aponta como uma consistente queda na taxa e no número absoluto de homicídios no Brasil, quase 40 mil pessoas executadas por ano seguem sendo um dado assustador. A seguir, Acácio Augusto reflete sobre esses dados à luz da absolvição e posterior reintegração de Sérgio Manhanhã e Vitor Cristildes, GCM e PM, acusados e inicialmente condenados pela chacina. O que me parece e esse é o mais importante do fato do Cristilder ter sido inocentado e ser reincorporado, é que não existe debate possível, e eu acho que eu estou ficando muito preocupado, eu acho que isso tem que ser dito hoje, porque tem se comemorado índices de redução de índices de homicídio, tem só se preocupado com o que se chama de letalidade policial oficial, né, em serviço, mas a gente continua vivendo num país que, a despeito de ter em 5, 6 anos trazido para quase metade o número total de homicídios, né? 60 mil para 35 mil. Descontado aí os desaparecidos, que é um tema que tende a crescer. Ainda são números de guerra e ainda são o que há de mais importante, ou o de mais preocupante, melhor dizendo, da democracia. Não é assim se o Jair deu um golpe ou não deu golpe, se o Lula vai salvar a democracia ou não vai, se o Xandão está extrapolando ou não as funções dele na Suprema Corte, mas seja o que for, seja lá em 2015, no auge das manifestações pelo impeachment da Dilma, no auge da Operação Lava Jato, a polícia foi e matou indiscriminadamente na região metropolitana de São Paulo quase 30 pessoas, o número aí varia,
10 anos depois, seja qual for as disputas ali nas altas rodas, essas mortes continuam ocorrendo. A socióloga Lúcia Soares, professora e pesquisadora do Lazintec, concorda com Acácio e reflete sobre o funcionamento do Estado e da Justiça dentro dessa lógica violenta a partir do caso de Osasco e Barueri. Porque às vezes as pessoas não entendem uma questão que é muito importante. O Estado está mostrando que foi feita a justiça. Não foi feita a justiça que algumas pessoas queriam. Mas isso é a justiça. Desenrolou tudo. Olha, teve isso, teve processo, ampla defesa, teve julgamento, teve tudo. Alguns absolvidos, outros condenados, outros a condenação que pode não ser, como eu posso dizer, longa, enfim, mas teve tudo. Dentro desse aparato, isso é um sistema operando. Então, o que eu acho que não só o processo que acabou inocentando, e eu nem estou entrando no mérito aqui, se certo ou errado, que acabou inocentando o Cristina de Manhã, com, assim, digamos, a cereja do bolo, detalhe dele ser reincorporado, mostra bem qual é o funcionamento da democracia no Brasil. Quer dizer, você tem uma vida regular que acontece a despeito de tudo isso, a despeito desse hiperinvestimento em segurança, a despeito dessa busca por segurança que bizarramente é demandada pelas próprias pessoas que eventualmente vão ser alvo dessa violência. Também é preciso registrar isso, né? As pessoas que moram nos bairros de periferias, muitas vezes elas são as primeiras a pedir mais polícia, mais prisão. Veja o sucesso dos programas policialescos, como Cidade Alerta, enfim, todas essas coisas. Mas a vida corre a despeito disso. Mas, quando você olha para um caso como esse, você entende a fragilidade na qual ela decorre. Que é, você pode estar num bar, jogando sinuca, tomando cerveja, parando para cumprimentar um vizinho, trocando ideia com algum amigo, e simplesmente aparece um grupo encapuçado, com um monte de arma, com uma munição de alto calibre, 9mm, semiautomática, de um paiol que foi roubado da Polícia Federal de Brasília e senta bala contra as pessoas. Por outro lado, a convivência e a partilha dessa luta com as mães da Associação 13 de Agosto nos mostra que, ainda que os índices de homicídios estejam em queda, quase 40 mil cadáveres continuam a serem empilhados anualmente como números de guerra. E basta uma morte do lado das forças de segurança para desencadear mais ações legais e ilegais dessa máquina de matar. A luta dessas mães também mostra que cada morte, como as 29 da chacina de Osasco e Barueri, ao serem registradas como dados estatísticos, rotinizam essa matança e a transformam em matéria a ser malhada por programas e políticas de segurança, que fazem e refazem essa lógica. Os planos de paz então surgem como pacificação, leia-se o esmagamento de quem está embaixo do plano, e não na forma de campos de batalha pela memória daqueles que sofrem com a dupla violação do Estado, em vida e em luto. Mas para além dos planos, programas e políticas de segurança, o que insiste e resiste à matança é a memória e a luta, que juntas fazem movimento. É isso o que mais importa sobre esses 10 anos. Então, muito barulho para Dona Zilda, família. Dona Zilda, é contigo. Bom, gente, eu quero agradecer as mães lá de Santos que estão sofrendo perseguição, matam até crianças, para vocês terem ideia. Eu quero agradecer pela primeira vez a Fatinha, que é a mãe da Rocinha, perdeu o filho. Eu quero agradecer a Paula, a Ana Paula, que é de Manguinhos. Né? Cadê a Paula? Paulinha? Obrigado. E começando, gente, aqui, ó, tem aquele menino, que eu sempre falava assim, eu perdi tudo, que era o único filho, mas eu tenho parentes, tenho sobrinhos, esse menino tem 1 ano.
que está ali na moto, ele morreu no dia do aniversário dele. Ele é bisneto da minha prima está com... Ela nem sabe que o moleque morreu. A mãe não veio hoje, que ela está com pressão alta. Tem o Amauri, que foi nosso sobrevivente. Covardemente os caras chegou, ele estava esperando o pão sair, atiraram na face dele e o tiro veio parar na costa. Esse homem, ele viveu 9 anos com uma roda de bicicleta, destruíram todos os ossos dele. Ele engasgou, infelizmente, com um pedaço de carne no ano passado. E eu tenho o primeiro sobrevivente nosso, que foi o Marcão, faleceu também. A gente só tem perdido, eu tenho perdido mães, tá? Eu tô aqui de pé por causa de vocês, porque eu vivo sozinha. E é vocês que me dão muita força. E tem aqui os nossos meninos, né? Que é os meninos aqui de Osasco, né? Vocês já sabem como que foi. O meu levou um tiro na testa, execução, entendeu? Enfim, depois eu vou chamar as mães de cada um para falar. A fala de Dona Zilda foi gravada durante o ato em memória dos 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Para realizá-lo, a Associação 13 de Agosto recebeu o apoio do Lazintec e de uma série de outros grupos acadêmicos e movimentos sociais como as Mães de Maio. Foram diversas atividades realizadas. Da parte do Lazintec, foi organizada uma rifa para cobrir os custos de transporte e alimentação das mães de Osasco e de todos os convidados, como o Movimento Independente Mães de Maio, direto da Baixada Santista, que reuniu vítimas dos crimes de maio de 2006 e das operações Escudo e Verão. No nosso episódio 3, falamos mais sobre esses acontecimentos, e no episódio 6 explicamos melhor a relação entre Dona Zilda e Débora Silva, a principal figura das Mães de Maio que esteve presente ao ato. Também estiveram presentes mães do Rio de Janeiro, da Rocinha e de Manguinhos, que só puderam vir para Osasco graças aos diversos apoios que a Associação 13 de Agosto recebeu. Entre as organizações acadêmicas que ajudaram na mobilização está o Lazintec Unifesp. Também produzimos uma série de materiais, como fanzines de recordação, com fotos de mães e filhos e pequenas frases sobre a relação entre eles, que foram distribuídos aos presentes. Auxiliamos a publicação de uma série de reportagens sobre o ato e os 10 anos da chacina na imprensa, entre outras atividades, como as campanhas de doações para viabilizar o almoço e as vindas das mães de outras localidades. No dia 13 de agosto, a quarta-feira em que a chacina completava uma década, apoiadores foram panfletar no fim da tarde na estação de trem de Osasco. Mais cedo, a pesquisadora Lúcia Soares foi levar na casa da Dona Zilda as compras de supermercado destinadas ao almoço do sábado. Ela relata que naquela tarde, Dona Zilda estava agitada e visivelmente abatida. No sábado, dia 16, este apresentador pegou carona com Lúcia Soares e Joana Barros, que você também já conhece ao longo do podcast O Luta e a Luta. No caminho, refletimos sobre todas as questões colocadas nesse episódio e a ideia de que esse poderia representar um fim de ciclo para as mães. E aí, nesse ponto, né, a Zilda até ela fala que agora o filho tem um lugar para descansar e tal, mas eu acredito que as mães também, né? Todas elas, isso eu ouvi todas elas. Eu não sei se eu vou estar correto, mas aí você me diz, porque qual que é o lance? Eu acho que elas devem continuar se encontrando todo ano para fazer o almoço. Sim. Que é o que elas estavam animadonas. Elas não estavam querendo muito descer. O ato não é muito a cara delas. Né? Eu acho que o almoço é esse lugar que elas se encontram. Né? É o almoço de domingo que não é mais possível e que agora é possível. Isso, entre elas têm uma perda comum, sofrem da mesma solidão, do mesmo vazio, e eu acho que nesse momento elas conseguem se encontrar e
e um pouco reviver a vida, sabe? Assim, ter um lugar de... que é isso, as reuniões para organizar, se a gente fica com essa imagem, né, de que tem uma reunião política, de não sei o quê, um debate sobre a polícia, o abolicionismo. Mas assim, a reunião que elas vão é a reunião do almoço. É a reunião que é para discutir se vai ser galinha, se vai ser porco, se vai ser maionese. Porque eu acho que aí é onde está o espaço de vida, sabe? De fato, assim, ainda tem essa conexão, essa força, né? De que seria se os meninos estivessem aqui, mas é um lugar de honrar a vida que eles tiveram, né? Que apesar de todas as coisas, era uma vida, né? Que tinha ali, pulsava. E a vida pulsava naquele almoço. Dona Zilda estava entusiasmada. Andava para lá e para cá cumprimentando todos que chegavam. A casa cheia, era muita gente. E a comida estava espetacular. Tinha frango e pernil na panela, farofa caseira, salada de repolho, batatas e sem miséria. Todo mundo repetiu, alguns mais de uma vez, e ainda sobrou. A casa de Dona Zilda fica num beco, bem no comecinho da favela. É uma subida rápida, de 2 minutos até a avenida. No portão, uma escadinha que dá para o quintal varanda. Mais adiante, o tanque e a entrada da casa propriamente dita, onde o salão principal conjuga a sala e cozinha. Essa era a área do almoço. Ainda tem os quartos de Dona Zilda e do seu falecido filho, mas não estavam abertos. Foi nesse espaço que de 30 a 40 pessoas, se não mais, dividiram o almoço e o pulsar de vida das mães de Osasco e Barueri. Apoiadores das universidades, de movimentos sociais, da imprensa, as mães do Rio de Janeiro e da Baixada Santista também estavam lá. O momento festivo começou por volta das 13 horas e foi até as 4 da tarde, quando os pratos já estavam lavados e Dona Zilda trocava o sorriso no rosto pela seriedade. Começava a marcha em memória dos 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, rumo ao local onde estava marcado. A caminhada partiu da casa de Dona Zilda, desceu o rápido caminho até a saída da favela e seguiu pela Avenida Diretriz, cerca de 300 metros, até a praça onde estão as quadras de futebol, na Rua Lagoinha. Durante o percurso, foram feitos gritos de guerra e bandeiras foram estendidas. Chegando na praça, Flávio Galvão, o mesmo do documentário Memória Obstinada que conhecemos no último episódio, terminava de montar a estrutura de áudio e vídeo que apoiaria o ato a partir dali. Ele trabalhava ao lado dos companheiros do coletivo Fabicine. Na praça, além da estrutura montada, havia um enorme banner lembrando todos os massacres das últimas décadas em São Paulo. As informações advêm do nosso episódio número 3. Nesse momento, tomei o depoimento da Dona Rosa Francisca Correia, de 57 anos, mãe do Wilker Osório, executado com mais de 20 tiros no meio da rua Carlos Lacerda, em Barueri, aos 21 anos, em 13 de agosto de 2015, quando voltava do trabalho. Uma parte desse depoimento você já escutou no último episódio. Como que é para a senhora esses meses de agosto todos, assim, que o pessoal se reúne? É muito triste, porque a gente não está se reunindo para fazer uma comemoração de algo bom que aconteceu. É para lembrar uma tragédia que aconteceu. Não só na minha vida, como na vida das outras mães, né? Das outros familiares. E, por exemplo, é o que eu estava comentando com a Joana. Essa semana, de terça-feira para cá, eu não consegui dormir. Fico pensando, sonhando, e é muito difícil. É muito difícil, é uma dor constante. E eu sei que essa dor não é só minha, é de todas as mães, né? Aquelas que já estão presentes, aquelas que já se foram e levavam consigo a sua dor. Não é fácil. Fica o registro da diferença emocional que, mesmo 10 anos depois, o almoço e ato custam às mães e a certeza de que sim, um ciclo foi fechado. Como Joana Barro nos lembrou no último episódio, após a exumação dos corpos, elas têm a sensação que fizeram tudo o que podiam fazer pelos filhos e, conscientes do próprio adoecimento, tendem a focar no autocuidado daqui em diante. Mas isso de maneira nenhuma as impede de seguir lutando e realizando os atos, especialmente se forem a razão para fazerem o almoço e passarem algum tempo juntas. Afinal de contas,
Se do lado do poder, o que resta de tudo isso é a violência e a incerteza, do lado das mães, sobram os afetos, a solidariedade e os laços que construíram entre si. Eu não sabia que tinha sido assim, uma coisa tão grandiosa, uma chacina tão grande e que existiam os familiares ali reunidos para lutar por justiça, né? E quando eu descobri os familiares, que eu me juntei a eles, eu senti que eu não estava sozinha, que era uma apoiando a outra. E isso foi assim, uma calmaria para o meu coração. Porque assim, pelo menos eu não iria estar lutando por justiça sozinha. Existia mais pessoas comigo. E assim, eles viraram minha família. Sabe, hoje a gente tem muita consideração por eles, um pelo outro. Nós somos uma família. A dor de uma dói em todas. E é assim que a gente está. Esse foi o podcast O Luto e a Luta sobre os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Uma produção da Ponte Jornalismo, da Central 3, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. A apresentação é de Gil Luiz Mendes e Rafael Sanz. O roteiro é de Rafael Sanz. Esse episódio usou áudios captados por mim durante o ato em memória dos 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, realizado em 16 de agosto de 2025, além de informações da Ponte Jornalismo, ICL Notícias, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Osasco, Agência Brasil e IPEA, além, claro, das pesquisas do Lazintec Unifesp. Parte do roteiro deste episódio foi adaptado do Boletim Antissegurança número 44 do Lazintec, intitulado Uma Década de Luta, uma vida inteira dedicada à memória dos 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, lançado em 13 de agosto de 2025. Agradecemos a colaboração da Jéssica Santos, editora da Ponte Jornalismo, da jornalista Gabriela Moncal, do jornalista Caio Castor, das mães entrevistadas, Zilda, Antônia, Rosa e Aparecida, e dos pesquisadores do Lazintec, Acácio Augusto, Joana Barros, Gabriela Debiade e Lúcia Soares. Também agradecemos a todos vocês que estão nos ouvindo até o final. O podcast foi gravado no estúdio Gerd Wenzel, na Central 3, e alguns offs no estúdio Sonic Vision, em Florianópolis. A identidade visual é de Lucas Richardson. Domênica Mendes fez a revisão deste roteiro e do episódio. A edição é de Gil Luiz Mendes. Podcast O Luto e a Luta se despede com os depoimentos dados pelas mães de Osasco e Barueri, da Baixada Santista e do Rio de Janeiro durante o ato em memória dos 10 anos da chacina de Osasco e Barueri. Quando falamos em lógica violenta ou em construto violento, pressões que foram utilizadas ao longo desse podcast, é por conta disso que iremos ouvir a partir de agora. Muito obrigado a todas, todos e todos que nos ouviram. Desejamos um futuro de paz para todo mundo. Acesse www.pontejornalismo.org no artigo referente a esse episódio para saber mais sobre os casos a seguir. Boa tarde a todos, meu nome é Antônia, eu sou mãe do Jailton Vieira da Silva, faleceu na chacina no dia 13 de agosto, estava no bar esperando uma pizza para a filha, por um minuto a filha também não morreu junto, porque eles já chegaram, empurraram todo mundo, já foi atirando. Eu estava no interior, soube a notícia, vim, quando eu cheguei aqui a minha mãe, foram lá em casa, bateram, falaram para minha mãe, ela teve um derrame. Ficou 10 anos em cima da cama. Faz 2 anos ou 2 meses que a minha mãe faleceu por conta dessa chacina. Perdi um filho, perdi uma mãe. Fiquei com os filhos dele, estamos aí criando, estamos na luta, estão estudando, mas assim, eles no começo não queriam ir para a escola. Quando chega uma viatura para fazer alguma coisa na escola, eles ficam com medo, não querem ir. Minha neta teve problema de saúde seríssimo. Tem problema de coração, fez um cateterismo, agora está com problema no rim, vai ter que fazer cirurgia. Tudo causado por isso. E eu só tenho a agradecer o pessoal que está junto com a gente. A Zilda, que abraçou a causa, formou esse grupo, né? Abraçou as mães, que eu não conhecia a Zilda. A gente começou essa amizade. A Zilda sempre está porta-voz por nós, nós mães que não podia, porque eu e minha mãe estava na cama, eu não poderia sair.
né? Então a Zilda falava por nós. A Zilda sempre correu atrás de tudo por nós. Então só tenho a agradecer a Zilda. A Zilda foi tudo na minha vida, gente. Porque eu tinha 3 crianças pequenas e a Zilda sempre estava ali correndo comigo. Então sou grata a ela, sou grata a todos que estão aqui, que vieram nessa luta com a gente. Mas assim, o sofrimento continua e eu acho que não vai parar por aí. Porque se tem um policial solto na rua, vai acontecer as mesmas coisas. A Cida é o filho dela que morreu quando vinha do serviço. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Aparecida, eu sou a mãe do Leandro, né? Como a Zilda citou, o Leandro estava chegando do serviço e parou para tomar uma cerveja no bar do Juvenal, né? Aí onde eu ouvi muito que ele estava no lugar errado e na hora errada. Se ele estivesse lá no Alphaville, ele estaria no lugar errado e na hora errada. Se ele estivesse ali na Paulista, será a mesma pergunta? Não, mas ele estava aqui na periferia, num bar da periferia, né? Simplesmente chegaram, não perguntaram nada, atiraram, mataram ele na hora. Não teve chance nenhuma de defesa, né? Nem foi socorrido. Ele não foi socorrido porque ele já morreu instantaneamente. Morreu sentado no bar, simplesmente porque entrou ali. E o povo ainda fala que ele estava no lugar errado e na hora errada, né? Aí, justiça. Pra que justiça? Se um preto estava num bar tomando cerveja, que eles pensam, né? Mais um alcoólatra, mais um bandido, mais um negro que a gente vai eliminar, né? Nesse bar, 10 foram baleados. 2 sobreviveram. Sobreviveram quanto tempo? Porque os 2 também morreram, né? As sequelas ficaram, né? Ficaram as sequelas nos 2 sobreviventes, infelizmente não resistiram mais, acabaram morrendo. A sequela nos familiares, né? Porque tá todo mundo sequelado. Minha família inteira, família da Zilda, família da Antônia, a família da Rosa, da Maria, todo mundo. E vocês aqui lutando para nos ajudar, né? Aí a gente fala assim, nossa, será que não bastou 18? Não bastou, porque vem chacina, né? Em Santos, em vários lugares, né? Não saberia falar todos os lugares, mas é no Rio, é em Santos, é em qualquer canto. Como a Zilda falou, até os cachorros, eles não estão perdoando, né? É só motivo de atirar. Por quê? Atenção, o que acontece? A falta de preparo, mas para mim não, é a falta de punição. Porque se tivesse punição, se tivesse justiça nesse país, isso já teria acabado há muito tempo. Pessoal, obrigada. Agradecendo a todos vocês, tá? Pela presença, pelo apoio, tá? Muito obrigada. Eu me chamo Alessandra Damas, irmã do Thiago Marcos Damas, morto na chacina de Osasco e Barueri no dia 13 de agosto de 2015. Ele estava vindo para casa, vindo a trabalho, né? E onde tudo aconteceu. E foi a chacina, né? E foi os policiais, a gente sabe quem foi, só que até agora nada, não temos resposta de nada, né? Mas o que eu tenho a falar, o que a gente tem a saber, no momento é só isso. Eu me chamo Rosa, sou mãe do Wilker, que foi morto na chacina em Barueri, juntamente com os outros meninos, né? E estou aqui hoje por lutar por justiça, né? Porque nós somos da periferia, né? Nós somos só mais um número, né? E isso tem que acabar, né? Porque nós não aguentamos mais a injustiça e a impunidade, né? E nós queremos igualdade, do mesmo jeito que nossos filhos teriam que ter igualdade como o filho do doutor. Só que por ser pobre, morar na periferia, acha que são bandidos. Meu filho estava vindo, no dia da chacina, ele estava vindo do serviço com a marmita,
uma mochila e um garfo dentro da marmita. E ele foi morto com 40 tiros pelas costas. Né? Isso é revoltante. E que justiça nós tivemos? Nenhuma. Que reparo nós tivemos? Nenhum. E isso tem que acabar. Estou aqui para lutar por justiça. Para deixar de ser mais um, né? Porque meu filho e o seu filho, o filho de todas as mães que estão aqui lutando por justiça, não pode ser simplesmente mais um, né? É só isso que eu tenho para falar. Então eu vou chamar a Débora, porque a Débora também, quando fez 8 dias aqui da chacina de Osasco, eu não sabia que tinha uma reunião com os grandão aqui de Osasco. Eu estava até indo lá de Osasco, a Débora mandou me chamar. Eu estava morrendo de medo de chegar um monte de policial, queriam me levar para o batalhão. Aí eu falando assim, todos os policiais, não é todos. A Débora deu um grito. Estava um monte de policial sentado. Eu falei, eu não quero, eu tenho essa mulher fala demais e as polícias vão me matar. Né? Que até aí a gente acha que todos os policiais são bonzinhos. Mas aí quando vem no teu sangue, você vê teu filho com furo na testa, entendeu? Aí você não sabe nem quem é bonzinho e quem é ruimzinho. Então aqui está a dona Débora, a Débora depois vai chamar o pessoal dela lá, tá bom? Aí fica com você, põe aí. Me dá um abracinho. É dia das mães? Olha, primeiramente, rebeldia. Repitam, rebeldia. Não tem como você falar uma boa tarde, uma boa noite, bom dia, porque a gente só vai viver rebelde para poder suportar esse estado de coisa que tem nome: extermínio e terrorismo. Eu sou Débora, sou fundadora e coordenadora do Movimento Independente Mãe de Maio, e o que Zilda traz aqui é dizer que depois da gente ter vindo do Senado Federal, de uma CPI dos assassinatos dos jovens, a gente tinha causado na São Fran um escracho no secretário de Segurança Pública, que era o Alexandre de Moraes. Ele era professor da universidade. Eu fiz um debate um dia antes e sabia dessa reunião que ia ter aqui em Osasco. Não era reunião, era uma audiência, mas as pessoas com a cultura do medo falavam que era reunião. E eu sabia que ele também não chegava aqui em Osasco. Aí eu fiz um acordo com os estudantes da São Fran, que eu só ia fazer o debate na São Fran se eles colocassem as cadeiras com o nome de todas as vítimas de Osasco na frente da sala do Alexandre de Moraes. Sou Maria Sônia Lins, sou mãe do Wagner Lins dos Santos, morto pelo Estado em 2006, no dia 15 de maio de 2006. Eu perdi meu filho para o Estado. E de lá para cá a gente vem lutando. O Movimento Independente Mãe de Maio vem lutando, nós junto com a Débora, para que mais mães não venham chorar o nosso choro, não venham sentir a mesma dor que nós sentimos. Né? Eu acredito piamente que por causa desse movimento, por causa desse barulho, que são poucas as pessoas, viu? Muita mãe, muitos lares, muitos meninos deixaram de ser mortos. Continuam as mortes? Sim. Mas se a gente tivesse se calado, isso aí seria o dobro ou o triplo. Isso a gente não sabe, mas seria. Por quê? Vão matando e a gente vai se calando e vai deixando. E eles vão fazendo. E a gente vai fazendo barulho. E eles vão se esquivando e vão avançando. Mas um dia, eu espero um dia, tudo isso acabar, gente. Porque não é possível que um país tão
forte, tão rico e ao mesmo tempo tão pobre? Por que tanta gente na periferia? Por que tanta gente pobre? Por conta dos nossos governantes. Quem fala agora é Ilza Soares, de 66 anos, mãe do Roberto Soares, morto durante os crimes de maio de 2006. Sou mãe do Tiago Roberto Soares, assassinado dia 14 de maio de 2006. Eu só tenho a dizer, enquanto eu tiver vida, saúde, estou aqui para não abaixar a cabeça para o Estado. Eu vou continuar lutando pelo meu neto, sobrinhos, afilhados e por vocês. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou continuar lutando. Não abaixo a minha cabeça pro Estado. A seguir falam Cleimara Nascimento e Regina Pereira, ambas mães da Baixada Santista que perderam seus filhos recentemente entre 2023 e 2024, durante as operações Escudo e Verão, capitaneadas pelo governador Tarcísio de Freitas e seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Meu nome é Cleimara do Prado Nascimento, sou mãe do Felipe do Prado Nascimento. Ele foi morto pelo Estado com 5 tiros de fuzil e mais 2 amigos dele também morreram. Os 3 morreram no mesmo dia. Assim, eu fico nervosa um pouco para falar, mas foi morto depois desses policiais que foram mortos. Então o Tarcísio mandou fazer a chacina lá na Baixada Santista. Então, por vingança desses, que eles tinham que fazer a vingança desses 2 policiais mortos, eles chegaram lá, fizeram a chacina, implantaram armas, falam que era formação de quadrilha. Para eles, assim, não tem. O meu filho foi o mais alvejado, porque ele era negro, sabe? Então, assim, eles têm raiva. Eles têm uma raiva da pessoa negra que eu não tenho nem palavras, sabe? Assim, o que eu tenho para dizer assim é que eu vou continuar na luta com as mães, elas que me apoiam, elas que me acolheram, e sou grata por tudo, por elas, viu? É isso, muito obrigada. Meu nome era Felipe, o nome do meu filho era Felipe do Prado Nascimento, tinha 29 anos. Presente! Hoje sempre! João Lucas Pereira de Oliveira Muniz, ele foi executado, ele foi o último, número 56 da Operação Verão. Ele foi executado com um tiro de fuzil e 2 de pistola. E ainda se não bastasse matá-lo, ainda colocaram 38 na mão dele. Como todo mundo sabe aqui, é sempre aquele kit básico deles, né? Ou é droga, né? Ou é arma, né? Eles implantam ou droga ou arma. Ele já vem com o kit preparado deles, né? Se vocês forem analisar, a maioria deles é sempre troca de tiro. O meu filho, eu sou separada do pai dele, ele tinha ido visitar o pai aquele dia, no dique do Pissarro, em São Vicente, no Jockey. E quando ele saiu da casa do pai dele, ele deu de cara com esses assassinos, né? Ele primeiro tomou um tiro de fuzil na barriga, ele correu, entrou numa casa, pediu socorro. E aí, quando ele viu que os policiais invadiram essa casa, ele pulou para outra casa. Eu estou contando essa história para vocês porque eu investiguei tudo. Eu consegui testemunhas, eu fiz foto, eu consegui levar as testemunhas, eu fiz vídeo, eu fiz foto, né, do local onde ele foi alvejado. Ainda não foi arquivado o caso do João.
O caso do João ainda está sob investigação. É assim, o Estado, na Baixada Santista, na periferia, a polícia, ela não quer saber se é preto, se é pobre. Eles invadem mesmo a periferia, principalmente ali Zona Noroeste, São Vicente, Vila Margarida. Eles invadem mesmo a periferia porque parece que é terra sem dono. Eles não respeitam nem criança, nem velho. Eles saem atirando mesmo, entendeu? E depois eles fazem esse kit básico que eu falei para vocês. Eu investiguei a morte do João, ainda consigo fazer as coisas. Eu ainda estou levando testemunhas, tudo que eu procuro fazer é para ajudar a provar e colocar esses assassinos de farda na cadeia. Boa tarde a todos. Eu sou Gilmara Diniz, mãe do Cauê Henrique Diniz, morto aos 17 anos, assassinado pelo Estado de São Paulo. Aos 17 anos, com 6 tiros de fuzil. E agora, depois de 1 ano e 5 meses, eu tive acesso às câmeras dos policiais. E as câmeras dos policiais, o meu filho, ele implora, pedindo ajuda, falando que ele tinha 2 filhas. E ele pede socorro e fala que não está sentindo mais o corpo dele. Eu me sinto amparada pelas Mães de Maio. Através das Mães de Maio, elas são psicóloga, psiquiatra, jornalista, tantas profissões, além de ser mãe. Ela tem me ensinado muitas dúvidas, muitas coisas que o Estado me tirou esse direito, mas me calar, eu não vou ficar calada não. Agradeço a cada um de vocês, Deus abençoe a todos. Boa tarde, eu sou Fatinha Silva, da favela da Rocinha do Rio de Janeiro. Quero agradecer os parceiros que colaboraram para eu, Ana Paula e a Pátia estar aqui, que é a Zildinha. Queria muito, 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 porque a gente só se encontra em outros atos aqui, né, em São Paulo. Então, isso aqui, para mim, é muito gratificante estar com ela. De verdade, no ato que ela, ela correu atrás e os parceiros colaboraram, ajudaram para a gente estar aqui. E então, eu sou mãe de Hugo Leonardo dos Santos Silva, foi executado dia 17 de abril de 2012, às 4h20 da tarde, um tiro no abdômen e depois eles deram na testa. E daí pronto, acabou. Eu comecei nessa luta que eu não sabia que existia esse outro lado de mães vítimas do Estado. Eu não conhecia. Só fui passar a perceber que essa luta existia quando mataram o Amarildo, que era um amigo meu. Comecei a luta, entrei na luta e estou até hoje. Agradeço também a Débora e conheci a Ana Paula. Os anos que tem do Jonathan, os anos que tem de amizade minha com a Ana Paula, com a família dela e fora as outras mães. E eu agradeço a vocês, mãezinhas daqui de São Paulo, né? Que a gente está sempre nos atos. E é isso. E mataram meu filho em 2017 de abril de 2012. E daí eu não parei mais. Eu agradeço muito a todas, que sempre um abraço fortalece muito, muito. E eu sou muito grata por a gente estar assim rodeada de pessoas que nos acolhem. Muito obrigado, Zildinha. Vou dormir contigo hoje. Obrigado, gente.
Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a Zilda, Dona Zilda, a Zilda, pelo carinho de sempre, sempre me acolheu, sempre com uma palavra de força, de perseverança. Então, eu queria muito estar aqui, né? Queria muito estar aqui. Eu nunca participei de um ato da chacina de Osasco e Barueri, e a Dona Zilda sempre me cobrava isso, e graças a Deus, né, com o apoio dos nossos parceiros, Conectas, entre outros, a gente conseguiu chegar aqui. E eu, assim, tô vindo do Rio, sou a mãe do Jonathan de Oliveira Lima, esse aqui que tá na minha camisa. Ele tinha 19 anos de idade quando foi assassinado por um policial militar na favela de Manguins, lá no Rio de Janeiro. E são 11 anos de muita luta, 11 anos para que não esqueçam o que o Estado brasileiro fez com meu filho. Ele tinha apenas 19 anos, foi assassinado com um tiro nas costas por um policial militar que já respondia por triplo homicídio, 2 tentativas de homicídio. São 11 anos, não é fácil, é uma luta muito, muito difícil, muito dolorosa, e a gente fica correndo atrás do mínimo, né? Porque eu sempre falo que a justiça, para nós que já perdemos, que tivemos nossos filhos, nossos entes queridos arrancados de nós, para nós a justiça ela nunca vai acontecer, porque não vão poder devolver nossos filhos, irmãos. E então o que a gente exige é o mínimo, né? É a responsabilização desse Estado genocida, é a responsabilização dos policiais que assassinam nossos filhos. E por que a gente exige isso? Para que não se repita, para que não aconteça com outros, para que outras mães pretas de favela e periferia não precisem carregar a dor que nós carregamos. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Sandra de Jesus, mãe do Luiz Fernando. Quem me conhece sabe que eu sempre falo a mesma coisa, mas é porque ser mãe do Luiz Fernando é a única coisa que o Estado não vai tirar de mim nunca. Eu, primeiramente, quero agradecer a Dona Zilda, que ao longo desses 2 anos e 6 meses vem me acolhendo, vem me dando força para continuar a lutar. Eu quero dizer que eu admiro não só ela, mas todas as mães de Osasco que estão nessa luta há 10 anos. As mães de Maio também, que estão há 19 anos, porque eu não me imagino nem um dia, além de hoje, sem o meu filho, porque todos os dias o meu peito sangra. É muito difícil, todos os dias, chorar, passar noites em claro esperando o filho chegar e saber que ele nunca mais vai chegar. Me preparar para uma exumação daqui a alguns meses e saber que eu vou sentir uma dor sem noção por não ter o meu filho e ter os restos mortais, que é o que o Estado vai me entregar. Ao longo da minha luta, eu conheci mulheres maravilhosas daqui de São Paulo e do Rio, que vêm me acolhendo e me fortalecendo. Essa mulher aqui, desde o começo, esteve comigo, sempre me deu apoio, nossas ligações, nossas conversas, é o que me mantém firme. E o que nós temos mais de maravilhoso é Luiz Fernando e Fernando Luiz. A nossa vida não é fácil, diariamente nós sofremos. Eu não tenho muito a dizer, mas eu tenho só a agradecer às mães, aos familiares, por estarem me apoiando diariamente. Eu hoje consegui levar os 3 policiais ao banco dos réus. Dia 6 teve uma audiência, a segunda audiência oitiva, e agora eu estou aguardando a decisão da juíza para ver se eles vão a júri popular ou não. E eu sou 2% de mães, porque a maioria não consegue colocar os assassinos dos seus filhos no banco de um réu. E isso é inaceitável. É inaceitável que nossos filhos morram
com tiros de fuzil pelas costas, e o Estado normaliza isto. É inaceitável achar que um jovem pobre periférico pode ser morto. É achar que bandido bom é bandido morto. Porque se bandido bom é bandido morto, Brasília seria uma cidade fantasma. Porque na nossa periferia, aqui nos nossos bairros, se chega primeiro falta de educação, cultura, saúde, saneamento. Só se chega às mazelas. Os nossos jovens não têm oportunidade. Os nossos jovens não... As escolas dos nossos bairros se parecem mais uma penitenciária do que uma escola. E aí, quando vêm e matam nossos filhos, é só para dizer, é para isso que estamos aqui. E a gente fica uma unida com a outra, levantando a outra, para que não tenha mais Sandra, não tenha mais Dona Zilda, não tenha mais Ana Paula, não tenha mais Dona Fatinha, não tenha mais Ágata, não tenha mais Suelen. Porque cada dia que passa é mais uma mãe que cada uma de nós temos que estar acolhendo. Cada dia que passa é mais uma. Hoje eu recebi notícias de uma mãe que me achou na rede social pedindo ajuda. E o nome do filho dela também é Luiz Fernando. Ela, pela história do filho dela, porque ela não sabe mais como seguir. Como nenhuma de nós sabemos como seguir. Nós sobrevivemos. Nós cada dia levantamos da cama para sobreviver e em busca de justiça. Como a Ana falou, não há justiça. Eu digo para vocês que para mim e nenhuma mãe haverá justiça. Porque justiça seria se em 10, 20 anos acabasse um júri popular ou uma audiência e a juíza falasse, leva seu filho para casa e siga a sua vida. Mas isso nunca vai acontecer. Eu nunca mais vou ter o meu filho me chamando de mãe. Eu nunca mais comemoro um Dia das Mães. Eu não vou ter netos. Eu não vou ser chamada de vó. Se acaba a minha linhagem ali. Porque eu não me vejo pondo filho no mundo para o Estado daqui a alguns anos vir tirar. Porque o Estado não me dá a opção de não querer ou não querer filho. Porque se eu engravidei eu tenho que ter. Só que o Estado decide se vai matar ou não. Meu filho morreu em uma praça pública. Caído, levantando as mãos, clamando pela vida, e levou um tiro de fuzil a queima-roupa. Essa cena que eu assisti nas imagens câmeras corporais é nítida na minha mente diariamente. A dor que eu carrego é diariamente. Então, quando eu estou com essas mulheres, essas mães e os militantes, eu ainda consigo ter um momento de afago na minha vida. Mas minha vida nunca mais será a mesma. A minha vida foi completamente destruída. Então, eu quero agradecer a Dona Zilda pela oportunidade. E é isso que eu tinha a dizer hoje. Obrigada a todos e todas. Cadê a roda?